Fala pessoal, mais um vídeo aqui no canal Memória Alvinegra. Aqui o Botafogo sempre joga em casa e é por isso que eu peço para você já chegar aqui deixando o seu like, compartilhando esse vídeo e falando para todo mundo aí que não conhece o Memória Alvinegra que, olha, vai lá no canal do Leozão, o canal Memória Alvinegra, porque lá o Botafogo sempre joga em casa. Pode usar o jogo, tá liberado, tá tranquilo. É bom a gente fazer essa propaganda, tá? Porque é isso, aqui o Botafogo sempre vai jogar em casa independente do terreno que joga. Gente, hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto que eu procuro na internet e eu não vejo nenhum canal aqui no YouTube falando, eu também não vejo nenhum conglomerado de mídia tratando do assunto, tá? E eu vou fazer um teste, talvez esse vídeo não tenha audiência nenhuma, porque eu vou falar sobre o porquê do Luiz Segovia não jogar com a camisa do Botafogo. Coletei alguns dados dele, né? E eu quero falar sobre isso com vocês. Vai ser o nosso assunto principal, portanto vai ser o nosso assunto da metade para o final do vídeo, tá? E eu vou começar falando com vocês sobre Botafogo e Bahia. O Botafogo vai até a Arena Fonte Nova, que é a Arena Itaipava, sei lá qual é o nome agora, esse negócio de naming rights sempre me pega, mas também, me desculpe Itaipava, você não bota nem um centavo aqui neste canal, então eu já citei teu nome demais. Arena Fonte Nova, o Botafogo vai até lá para enfrentar a equipe do Bahia. E é sobre isso que eu vou falar com vocês primeiro, antes do nosso grande assunto, até porque eu acho que eu vou conseguir fazer um assunto puxar o outro, porque eu tenho certeza que vocês têm muito interesse também em saber, quer dizer, acho, né, que vocês também têm muito interesse em saber por que o Luiz Segovia não joga. O nosso equatoriano querido, que gosta muito de cultura pop e tem coleção de bonequinhos de ação. Queria conhecer a casa do Luiz Segovia um dia, passar um dia lá. Vamos lá. Bom, o Botafogo vai enfrentar o Bahia, valendo a liderança de novo do Campeonato Brasileiro. Botafogo e Fortaleza estão ali disputando pau a pau essa liderança. O Fortaleza tem ainda uma partida a menos, então seria muito interessante o Fortaleza perder nessa rodada, porque tem essa partida a menos, se vencer pode aí sim assumir a liderança do Campeonato Brasileiro, mas enfim, com o que temos na tabela hoje, com o que temos na nossa gloriosa sala de justiça, o Botafogo é o líder com 1 ponto de vantagem contra o Fortaleza, tá? Então fica essa luta aí, o Botafogo vai até a Fonte Nova enfrentar o Fortaleza. Vou colocar aqui nos créditos, não vou colocar aqui no rodapé da tela quem o Fortaleza enfrenta, porque não estou conseguindo lembrar aqui agora pela memória, mas já está passando aqui no nosso GCzinho querido, né? Mas é isso, o Botafogo vai até a Arena Fonte Nova enfrentar o Bahia com uma missão cumprida. Eu sempre tive uma teoria, sempre falei essa teoria com vocês, de que o Botafogo ia colocar todas as suas forças na sequência Palmeiras, Flamengo, Palmeiras. Ou seja, na sequência, primeiro jogo da Libertadores, jogo valendo liderança contra o Flamengo e abertura de vantagem, abrimos, e classificação contra o Flamengo, né? Valendo a liderança, e a classificação às quartas de final contra o Palmeiras, tá? E o Botafogo fez exatamente isso, poupou ali contra o Juventude. Muita gente reclamou porque era um jogo que o Botafogo precisava vencer, o Juventude e não conseguiu fazê-lo, né? Mas o Botafogo realmente, gente, vamos falar a verdade aqui, precisava poupar pensando nessa sequência, né, de jogos com Palmeiras e Flamengo. E aí, eu falei também com vocês que o Botafogo deveria poupar contra o Bahia, independente do resultado. Claro que o Botafogo tem que buscar a vitória. É buscar a vitória sempre, tá no nosso hino, não podes perder para ninguém. Tá no nosso hino, tem que ser o nosso DNA isso. Tá? O Botafogo não pode perder, mas precisa poupar jogadores. E aí, a gente vem contra o Bahia, já sabendo, tô aqui com os dados aqui, a gente já vai pro jogo contra o Bahia sabendo que Matheus Ponte, Alexander Barbosa e Savarino estão suspensos. Eles não podem jogar contra o Bahia, nem viajam para Salvador. O Botafogo também não deve contar com o Luiz Henrique, que apesar de ter treinado normalmente, deve ser poupado de fato para o jogo contra o Fortaleza.
no sábado, dia 31 de agosto, às 21 horas. Esse aí eu tô certo, puxei pela memória aqui. 31 de agosto, às 21 horas, um sábado, Botafogo e Fortaleza, valendo, quem sabe aí, mais uma vez, a liderança do Campeonato Brasileiro. Torcendo pro Fortaleza perder. Estou secando o Fortaleza, gente, é isso. O Vojvoda faz um grande trabalho, mas eu tô secando, tá? Então, é isso. O Luiz Henrique treinou normalmente, mas deve ser poupado para esse jogo contra o Fortaleza. O Cuiabano também tem uma lesão no ombro, uma luxação, então não deve nem viajar para a Bahia. Dito isso, terminando aqui o nosso pré-jogo de Botafogo e Bahia, dito isso, a possível escalação do Botafogo vai ter John, Tietê, Lucas Halter, guarde esse nome porque esse é o nome que vai puxar o nosso segundo assunto. Lucas Halter, Bastos e Hugo ou Marçal. Se o Marçal estiver apto para jogar, o Marçal vai para o jogo. A tendência é que o Hugo seja o lateral esquerdo na partida contra o Bahia. No meio de campo, essa já é a minha opinião. No meio de campo, o Botafogo deve ir de Gregory ou Danilo Barbosa, Marlon Freitas e Almada, fechando o nosso trio de meio de campo, Carlos Alberto, Matheus Martins e Tiquinho Soares no comando do ataque. É o Leozão metendo louco, é o Leozão sendo ofensivo. Eu comecei a montar esse provável Botafogo e eu fiquei pensando assim, cara, quem marca? Eu sei que o Almada consegue fazer esse sacrifício, mas quem marca com qualidade? Né? A gente só vai ter ou o Gregory ou o Danilo Barbosa fazendo essa marcação. Né? Mas, enfim, é o Leozão loucão botando o Botafogo pra frente. Né? Então, essa que eu acho que deve ser a escalação do Botafogo. Com certeza eu vou estar errado, mas fiquem de olho nos outros pré-jogos aí, no pré-jogo do canal do TF, pré-jogo do Brown, pré-jogo do Fabiano Bandeira. A galera vai vir aí já com as definições mais perfeitas. Eu tô fazendo isso aqui muito no início da tarde, né? Tô gravando isso aqui agora, são 10 para meio-dia, então assim, muita coisa vai mudar. Fiquem de olho nas outras mídias do Botafogo, nos outros canais que falam do Botafogo também com propriedade, tá? Não que eu fale com tanta propriedade quanto eles, mas eu tenho que puxar a sardinha pro meu lado, né? Também falo com uma certa propriedade, né? Mas é isso. Essa eu acho que deve ser a escalação do Botafogo. Vamos ver o que o dia vai informar sobre a partida de amanhã contra o Bahia, tá? Mas o Botafogo precisa vencer. Independente de quem entra em campo, o Botafogo precisa vencer. E lembra que eu falei que o Lucas Halter ia ser o ponto que ia ligar para o nosso segundo assunto? É exatamente isso. Bom, por que que o Luiz Segovia não joga? Eu vou chegar num ponto aqui, que é uma opinião minha, quero saber a opinião de vocês também. Antes disso, antes de começar a falar do Luiz Segovia, deixa eu lembrar vocês de novo. Deixa o like, comenta, compartilha esse vídeo para novas pessoas, pra gente bater aquela mini meta que a gente tem de 8 mil inscritos. Cara, quanto mais rápido a gente bater essa meta de 8 mil inscritos, melhor, porque aí a gente de repente pode conseguir aí do nada uma marca aí expressiva de 10 mil inscritos. Então ajuda o canal Memória Alvinegra a bater essa mini meta de 8 mil inscritos e ficar mais perto da meta de 10, tá certo? Bom, gente, falando sobre o Luiz Segovia, eu quero saber por que que ele não joga. Eu tenho a minha opinião, vou trazer essa opinião para vocês, já quero saber a opinião aqui de todos vocês também, mas eu fico me perguntando há bastante tempo por que que ele não joga. E eu fico me perguntando porque é um jogador que quando veio do Independente Del Valle, vinha fazendo participações interessantes, é um cara que ganhou a Sul-Americana e a Recopa jogando muito bem pelo Independente Del Valle. O Independente Del Valle que joga costumeiramente é da escola do Del Valle, jogar com uma linha de 3 zagueiros, né? Então a gente tinha essa percepção de que o Segovia se dá melhor jogando numa linha com 3 zagueiros, jogando com uma dupla de zaga, ele pode não entregar tanto. Mas, gente, me desculpe, é uma opinião minha aqui já. Zagueiro tem que zagueirar. Zagueiro, pra mim, eu sou muito purista no futebol. Eu sou muito purista mesmo. É porque a gente cai nesse papo aí, dessas palavras bonitas de, por exemplo, externo desequilibrante. O jogador terminal. Cara, eu odeio isso. Futebol é futebol. Não existe futeboler. Não existe isso.
Futebol é futebol, futebol é jogado. E o zagueiro, para mim, tem que zagueirar. Muitos técnicos hoje têm essa coisa do... Não, porque o zagueiro hoje ele tem um posicionamento tático interessante, que ele tem que sair jogando com qualidade, ele tem que fazer a ligação entre a zaga e o meio-campo. Cara, isso me irrita muito. O zagueiro tem que zagueirar. A bola chegou nele, bica para onde o nariz aponta, zagueira. Bica para onde tá mais perto de botar para fora, zagueira. Tira, a bola tá no pé do atacante, rasga o atacante, zagueira. É isso pra mim que o zagueiro tem que fazer. Não importa se é linha de 3, linha de 2, linha de 5 mil, não importa. Zagueiro tem que zagueirar. Não importa se ele joga com 2 do lado dele ou se ele joga com mais um. Não importa se ele é parte de um trio ou de uma dupla. Zagueiro zagueira. Esse é o ponto pra mim. O Luiz Segovia deve ser horroroso. Vamos falar a verdade aqui. O Luiz Segovia deve ser horroroso. Não estou dizendo que quem fala isso está errado. Porque realmente, assim, tem muito mais gente dentro do Botafogo para informar isso. Muito mais gente ali vivendo o dia a dia do Botafogo para poder falar isso. Mas o que custa? Nós, torcedores, eu estou falando por mim, mas se tiver algum torcedor aí que concorda com essa minha colocação agora, comenta aqui embaixo. O que custa? O próprio torcedor poder tirar as suas conclusões. E por que eu falei que o Rauter seria esse ponto de ligação? Porque eu acho um absurdo, a não ser que o Rauter esteja sendo, pelo amor de Deus, até atrasado, preparado para jogar sem cometer erros bizonhos, né? É um absurdo a gente ver toda hora, não vai jogar tal jogador, vai entrar o Rauter. Não vai jogar tal jogador, vai entrar o Rauter. E cara, tem uma coisa que o torcedor do Botafogo já sabe sobre o Rauter. O Rauter vai fazer uma besteira. Não tem como. O Rauter vai fazer uma besteira. O Rauter vai dar um empurrão sem sentido. O Rauter vai cometer uma falha na zaga que não faz o mínimo sentido. Ele vai deixar de pular numa bola que é dele, mas ele não vai pular porque parece que tem chumbo no tornozelo. A gente sabe das besteiras que o Rauter pode fazer. Na minha opinião, até puxando aqui mais pro lado da brincadeira, né, com respeito sempre, mas puxando pro lado da brincadeira, eu prefiro hoje, nessa de tentar entender o que o Segovia pode entregar, eu prefiro ver o Segovia escalado do que ver o Rauter, porque pelo menos o Segovia, se fizer uma besteira, vai fazer uma besteira que a gente vai ver pela primeira vez. É uma besteira nova do Luiz Segovia. O Rauter, a gente já sabe todas as besteiras que ele vai fazer. O Rauter, quando chega uma bola na área, a gente fica torcendo para alguém amarrar o Rauter, porque ele vai empurrar. Ele é muito sub-13. Ele vai empurrar. E aí, a gente tem, eu dei a escalação, a minha possível escalação para o jogo contra o Bahia. Bastos mais uma vez escalado. Gente, chega de Bastos, o Bastos precisa descansar. Deus queira que não, Deus abençoe o Bastos, Deus abençoe o Botafogo, mas de repente ele joga contra o Bahia e tem uma lesão, um mês parado, mês que vem já é jogo contra o São Paulo na Libertadores. E a gente não precisa ter um jogador voltando a ter ritmo de jogo. Não, a gente já precisa ter todo mundo com ritmo de jogo. Então, por favor, alguém precisa entender que o Bastos precisa ser poupado. Não importa se você vai de Lucas Maciel. Não, Lucas Maciel nem tá mais no Botafogo. Mas, gente, coloca o Luiz Segovia para jogar. Eu hoje, sinceramente, é uma temeridade? É uma temeridade. Mas eu entenderia se alguém, de repente, colocasse Rauter e Segovia para jogar. Eu sou contra. Eu sou contra. Deixando bem claro. Tá? Eu improvisaria o Danilo Barbosa na zaga e colocaria o Luiz Segovia do lado dele. Porque não dá mais pra gente contar com o Lucas Rauter. Era o que eu faria. Tá? Mas eu não sei o que acontece com o Luiz Segovia. Ele deve ser muito ruim. Ele não deve ter se adequado a uma formação com uma dupla de zaga. Essa, para mim, é a grande resposta desse vídeo, desse bate-papo que eu tô tendo com vocês. Essa, para mim, é a grande resposta. Mas, independente
do que a posição do Botafogo, o posicionamento tático do Botafogo pede. Zagueiro tem que zagueirar. Será que o Luiz Segovia não tá disponível nem para zagueirar? Será que para zagueirar ele é tão ruim ou pior do que o Lucas Halter, para que o Bastos continue sendo já punido pelo Botafogo? É uma via de mão dupla. O Luiz Segovia, ele enganou o Botafogo. Vamos falar a verdade aqui. O Luiz Segovia enganou o Botafogo. O Botafogo pensava que ia ter um bom zagueiro e não está tendo. E o Botafogo, ao mesmo tempo, está enganando o Luiz Segovia. Porque muitas notícias surgem do Luiz Segovia estar aí às vias de ser emprestado, né, para algum clube, mas os clubes também que querem o Luiz Segovia emprestado, qual é a propaganda que eles têm do Luiz Segovia? Um cara que não joga. Números do Luiz Segovia, pra gente encerrar esse vídeo aqui. Luiz Segovia tem 15 jogos desde que foi nessa passagem pelo Botafogo. Nessa passagem pelo Botafogo, são 15 jogos do Luiz Segovia, todos pelo Molenbeek. São 1.195 minutos, todos pelo RWD. Nenhum minuto pelo Botafogo. Nenhum minuto pelo Botafogo. Ele foi devolvido por conta de lesão, tá? Ele foi devolvido por conta de lesão. Foram 15 jogos pelo RWD, 13 pela Liga, 2 pela Copa da Liga, 1.195 minutos. E desde que ele voltou ao Botafogo, são 22 convocações para partidas. 22 convocações, quando eu falo convocações, 22 convocações onde ele esteve no banco. Nenhum minuto ao Luiz Segovia. Um cara tão ruim, para mim, não deveria nem compor banco. Para não jogar, não deveria nem compor banco. Mas comenta aqui embaixo, quero saber todas as suas opiniões sobre o Luiz Segovia. Por que ele não joga? Por que você acha que ele não vai jogar pelo Botafogo? Qual destino você daria para o Luiz Segovia? Comenta tudo aqui embaixo. Vídeo feito, vídeo entregue, grande abraço para vocês, valeu, fui!